Oi pessoal, eu sou a Beatriz e esse é o vídeo 58 do cálculo modular. Nesse vídeo a gente quer falar sobre extremos globais de uma função quando a gente está definindo essa função no intervalo fechado. Então, eu tenho f, nossa principal ferramenta vai ser esse teorema aqui, que é o seguinte: se eu tenho uma função contínua definida no intervalo fechado, então fechadinho aqui, hein, pessoal? Fechado aqui no A e no B, tá? Então, ela tem que ter pelo menos um máximo global e pelo menos um mínimo global. Então, aqui, agora, a gente não tá falando mais de local. A gente tá falando de global ou absoluto. Isso significa que o ponto, ele tem a maior imagem possível em todo o domínio, aí ele é o máximo absoluto, a menor imagem possível em todo o domínio, então ele é o mínimo absoluto. O que esse teorema está dizendo é, no intervalo fechado, eu sempre tenho um ponto que é máximo global, eu sempre tenho um ponto que é mínimo global. Então, como que a gente vai procurar esses pontos? Quem são os candidatos? Os candidatos são justamente os pontos críticos, que a gente já classificou localmente, e os extremos, porque, veja bem, pode ser que eu tenha uma função assim, aí aqui é o B, aqui é o A, que é todo intervalo fechado. Então, veja bem, parece que esse cara aqui é o máximo local, mas veja bem quem é o máximo global dessa função. É o ponto B, a imagem do ponto B é o máximo global. Por quê? Tá mais alto, né, do que esse daqui. Então, qual vai ser a nossa estratégia? A gente vai encontrar os pontos críticos no intervalo aberto, então não considerando os extremos, vai ver os valores da função nesses pontos críticos e vai ver o valor dessa função nos extremos, tá? Então, não é teste da derivada primeira nem teste da derivada segunda. Aqui eu vou simplesmente calcular f nos pontos críticos e nos pontos A e B. Quem for o maior de todos é o ponto máximo, quem for o menor de todos é o ponto mínimo, tá? Veja que é pelo menos um máximo, pelo menos um mínimo, pode ter mais de um, certo? Então, vamos usar essa estratégia aqui em alguns exemplos. Então, primeiro exemplo aqui, eu vou considerar a função fx igual a x cubo menos 3x mais 2, tá? Isso é um polinômio, eu vou considerar ela no intervalo fechado, menos 2, 3, tá? Então, quem são os candidatos a máximo global e a mínimo global que eu sei que existem nesse intervalo pelo teorema? Os pontos críticos e os extremos. Então, primeiro eu vou encontrar os pontos críticos. Então, vou derivar, vai dar 3x ao quadrado menos 3. Para a derivada ser zero, é só se 3 vezes x quadrado menos 1 for zero. Então, é só se x for mais ou menos 1, que são dois pontos que estão aqui dentro do domínio. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular f de menos 1, f de 1, f de menos 2 e f de 3. Porque é o f nos pontos críticos e f nos extremos do intervalo, tá? Quando eu faço aqui f de menos 1, vou botar menos 1 no lugar do x, vai dar 4. Quando eu fizer f de 1, vai dar 0. Quando eu fizer f de menos 2, vai dar 0 também, porque é menos 8 mais 6 mais 2. E quando eu fizer f de 3, vai dar 20. Então, quem é o menor possível? 0. Quem é o maior possível? 20. Então, eu tenho que x igual a menos 2 e x igual a 1 são pontos de mínimo global. Pego 2. E o x igual a 3 é ponto de máximo global. Certo? Tranquilo, no intervalo fechado. Então, vamos fazer mais um exemplo aqui. Segundo exemplo, vou pegar a função fx igual a x menos 2 elevado a 2 terços no intervalo
de menos 6 a 10. Então, menos 6 e 10 são candidatos a máximos e mínimos globais. Quem mais? Os pontos críticos. Então, vou derivar essa função. É 2/3 x menos 2 elevado a 2/3 menos 1. Então, vai dar 2/3 x menos 2 elevado a menos 1, ou menos 1/3. Certo? Então, é 2/3 raiz cúbica de x menos 2, tá? Bem, quem que são os pontos críticos aqui? São os pontos em que a derivada é zero, nunca. Então, f' de x é sempre diferente de zero. E pontos em que a derivada não existe, o x igual a 2. Se x igual a 2, não existe a derivada. Né? Porque eu não posso botar x igual a 2 aqui, porque vai dar zero. Então, x igual a 2 é o único ponto crítico. Se x igual a 2 é o único ponto crítico, o que eu vou ter que fazer para decidir quem são os máximos, quem é máximo e quem é mínimo local? Vou calcular f de 2, f de menos 6 e f de 10. Cuidado, gente, a f, não a derivada, hein? Então, vou calcular. Quem for o maior valor é o ponto de máximo, quem for o menor valor é um ponto de mínimo, tá? Quem é f de 2? É aqui, tá, gente? F de 2 é 0, f de 6, de menos 6, quem que vai ser? Vai ser menos 6, menos 2, menos 8, então é a raiz cúbica de menos 8 ao quadrado, raiz cúbica de menos 8 ao quadrado. Então, é a raiz cúbica de 64, que é 4. E o f de 2, o f de 10 é a raiz cúbica de 8 ao quadrado, porque é 10 menos 2, 8. Então, isso vai dar 4 também. Então, esses aqui são pontos de máximo, esse aqui é ponto de mínimo. Então, esse aqui, x igual a 2, é ponto de mínimo global. X igual a menos 6 e x igual a 10 são pontos de máximo global. Certo? Então, fizemos mais esse exemplo. Vamos fazer só mais um para a gente encerrar. Então, exemplo 3. Vou tomar a função f de x igual a 2x cubo menos 15x quadrado mais 36x no intervalo menos 2 até 5 meios, tá? Então, vou derivar, vai dar 6x quadrado menos 30x mais 36. Bem, isso aqui é um polinômio, então existe a derivada sempre. Agora, quando que a derivada é zero? Quando eu tiver, vou botar os 6 em evidência, x quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. As raízes desse polinômio aqui são 2 e 3, então eu tenho x igual a 2 ou x igual a 3. Então, veja, o 2 está aqui dentro, o 3 não tá. Jogo fora, tá? Ele não me interessa, porque me interessa só quem tá no interior desse intervalo. Então, vou calcular a f de menos 2, a f de 3, de 2 e a f de 5 meios. Quando eu fizer essas contas, eu vou ter menos 148, 28 e 55 meios. Dessa forma, eu tenho um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Então, x igual a menos 2 é ponto de mínimo local
E o ponto crítico x igual a 2 é ponto local, não, global. Global. Local também, né? Mas global. E x igual a 2 é ponto de máximo global. Certo? Agora, para a gente fechar, veja bem, nas hipóteses do teorema, a gente exigiu que a função seja contínua, tá? Tem que ficar de olho nisso, tá? Se a função não for contínua, a gente pode ter um problema. Por exemplo, se a gente tomar... Vou botar o gráfico aqui de uma função. Veja bem, esse gráfico aqui é de uma função dada por partes, no domínio fechado 0,2 nos reais, só que ela é o seguinte, ela é x quando o x está entre 0 e 1, e ela é 1 sobre 1 menos x quando o x está entre 1 e 2. Então, olha aqui, então ela é aqui x quando está 0 e 1 e essa outra aqui. Aí o que acontece? Ela está no intervalo fechado, só que ela é descontínua, assim. No 1, veja bem, quando x igual a 1, ela é aqui. E próximo do 1, pelo lado direito, ela tá aqui para baixo, tá? Aí o que acontece? Se a gente olha para esse gráfico, aqui no ponto x igual a 1, eu tenho um máximo. Certo? Só que ela não tem um mínimo, porque quando eu me aproximo do 1 pela esquerda, quando eu tô fazendo o limite, quando o x tende a 1 pela direita, desculpa, da f, é fazer o limite quando o x tende a 1 pela direita de 1 sobre 1 menos x. Isso daqui vai dar menos infinito, como a gente vê no gráfico aqui. Então, essa função não tem um mínimo, tá? Então, aquele teorema que dizia que no intervalo fechado eu sempre tenho um máximo e um mínimo, eu preciso que a função seja contínua. Uma função descontínua aqui, isso não vai acontecer. Então, é isso, pessoal. Vamos fazer exercício.